Para você que tem uma Royal Enfield Interceptor ou uma Continental GT como essa aqui, provavelmente já pode ter passado por uma situação como essa. Onde, a partir de certa velocidade, a moto começa com o famoso shimmy, o que é muito perigoso, podendo até causar um grave acidente. Então, neste vídeo, eu estou ali por volta de 120 km por hora e, propositalmente, eu fiz esse vídeo para mostrar o que ocorre quando eu ultrapasso 150, 155 km por hora com a minha GT. Então, eu começo a ter uma instabilidade na parte frontal da moto, e que me deixa com receio, ou seja, eu não consigo extrair todo o potencial da moto. Claro, eu não uso a GT para altas velocidades, mas sabendo que a moto pode chegar ali a 180 por hora, eventualmente você quer dar uma esticada com a moto, dar uma puxada. E é perigoso, porque quando chega ali por volta de 160, essa frente aqui começa a ficar muito leve e começa a chimar. Chimar a ponto de poder realmente causar um grave acidente. Então, eu já fiz algumas modificações que é recorrente o pessoal reclamar disso que ocorre com a Intercept e com a GT, principalmente na troca de pneus, O pneu original é comum que ocorra isso, então eu já fiz a troca, estou com pneus muito bons, Michelin na dianteira, já troquei o óleo das bengalas pelo óleo 10W da Motul, e além disso também eu pus os ajustes de compressão da bengala e nada disso resolveu. Então vou ter que partir para a situação definitiva, que é na verdade um amortecedor de direção. Então vamos lá, vamos instalar esse produto. E para entendermos onde essa instalação vai ser feita, eu preciso mostrar antes para vocês, até mesmo de mostrar os equipamentos que eu vou instalar. Então existem algumas soluções de mercado, uma delas é um amortecedor de direção que é colocado na parte superior da mesa, que é bem eficiente, porém é muito feio, então requereria uma adaptação e mataria praticamente aqui esse visual da moto. Algumas motos já vêm de fábrica na parte inferior aqui da mesa, entre as bengalas, que é justamente onde eu vou fazer na minha moto. Então eu tenho um espaço aqui que dá para fazer essa instalação de forma que fique discreta e bem funcional. Vou utilizar esses dois locais de apoio, que são os parafusos que sustentam o radiador de óleo desta moto, que são esses parafusos aqui, ó. E vou colocar a outra parte em uma das bengalas. E vai ficar mais fácil de entender quando eu mostrar as peças que eu comprei no AliExpress, que acabou de chegar, que são essas peças aqui, ó. Demorou esse aqui demorou foi um dos produtos que mais demorou, mas foi enviado rapidamente. O problema realmente aconteceu quando chegou aqui no Brasil. Então, demorou quase 30 dias para chegar. Normalmente não é esse. Isso aqui chegou em 13 dias. Então, esse amortecedor de direção, existem várias opções no mercado, tanto no Mercado Livre como no AliExpress, mas eu prefiro comprar no Ali porque realmente é bem mais barato. Então, existem vários modelos de tamanhos e cores. Eu optei numa cor, obviamente, para combinar com a minha GT. Então, a minha é um modelo de vermelho com detalhes em preto. Olha que produto bacana. Já veio completinho. Vou mostrar essa parte aqui, o que é já. Vou deixar ele aqui por enquanto, para a gente poder falar um pouco sobre ele. Então, tá aqui, ó, o amortecedor de direção. Ele tem aqui os ajustes de tensionamento, não sei se o nome seria esse, mas vamos supor o ajuste de deixar ele mais mole ou mais duro. E a função dele é fazer com que esse movimento aqui seja neutralizado. Ó, ele funciona, eu tenho uma certa resistência aqui para colocá-lo para frente e para trás, tá no mínimo. Ó, vou deixar no mínimo aqui, ó, o mais fácil. E quanto mais eu giro ele aqui, ele fica mais pesado. Então, tem vários cliques aqui, ó, bem pesado. E a ideia é fazer que justamente
eu não tenha um movimento oscilatório no guidão da moto. Então ele vai neutralizar isso. E, obviamente eu posso escolher previamente o nível de ajuste de tensionamento aqui para que ele fique com o guidão mais leve para rodar no meio urbano, ou se eu for pegar a pista, estrada e quiser realmente correr, eu aumento aqui o tensionamento, aumente o clique e deixe a frente da moto mais estável. A outra peça é essa aqui, ó, que é necessário ter, que é justamente a peça que vai abraçar uma das bengalas. Lembrando que a medida dessa peça para se usar na Interceptor ou na Continental GT tem que ser com diâmetro de 41 milímetros. Então, vamos lá, vou mostrar onde vai essas peças aqui. Basicamente, esta peça, ela vai ficar aqui, ó, nesta parte da moto, beleza? E esta peça aqui, ele vai abraçar esta bengala. Então, terei dois pontos de apoio, que será uma das bengalas e o meio dessa peça travado nesses dois parafusos aqui. E aí eu não vou perder esse giro aqui, ele não vai atrapalhar em nada o movimento que eu tenho que fazer na frente da moto, mas ele vai deixar esse movimento aqui mais duro, se eu quiser, a depender obviamente do ajuste que eu faço aqui, ó, os cliques, na quantidade de cliques que eu der aqui nessa peça, para mais ou para menos. E sobre a peça que eu tinha deixado na caixinha, essa peça ela vai entrar aqui, ó, ok, vai ficar bem aqui, dependendo do lado que eu escolha o ajuste do clique, vai ficar aqui, ó. Depois de eu apertar aqui, ela vai se prender nesta peça aqui. Peça essa que vocês estão vendo que tem dois furos aqui, que vai justamente nestes dois parafusos aqui. Então essa peça vai entrar aqui, ó. Tanto que esse rasgo que vocês estão vendo aqui é justamente para poder entrar. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Aqui fica melhor de poder mostrar. Para entrar entre essas duas peças e poder se afixar usando esses parafusos aqui. Obviamente, como essa peça aqui é bem espessa, esses parafusos aqui terão de ser trocados e eu colocarei parafusos mais compridos, mantendo a mesma rosca, todos eles presos com trava química. Já nessa parte aqui, vai haver um prolongador para poder se afixar nesta peça. Já esta parte aqui, ela vai prender aqui e na bengala da moto. Então, terei esse ponto de fixação e esse ponto de fixação no quadro da moto. Ainda nesta peça aqui, ó, esse aqui é o formato final que ela ficou. Eu vou mostrar detalhes de como eu fiz isso aqui, de como eu soldei. E além disso, todas as medidas dessa peça aqui, tanto dessa quanto dessa aqui, pronto, eu vou deixar aqui no canal, abaixo da descrição. Isso aqui foi uma peça que foi cortada a laser, tá? Feita por um amigo meu, mas sinceramente é bem barato de se fazer. Também é possível fazer com esmerilhadeira e furadeira. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue fazer uma peça dessa aqui tranquilamente. Originalmente, pelo projeto que eu copiei do canal do Robson Prudente, essas peças aqui são independentes e eram parafusadas. Eu tomei a liberdade de fazer o upgrade e fazer essa peça soldada. Seguindo o projeto, pedi para o torneiro fazer esse tarugo, com dois furos M8 em suas extremidades. Originalmente ele é preso nessa peça que foi cortada a laser com um parafuso M8, mas eu vou soldá-lo. Então para isso eu coloquei um parafuso aqui no mandril da parafusadeira e comecei a girar para poder fazer um bisel 45. Isso é feito para que eu possa ter mais área de solda, né? E a solda ficar com uma penetração maior. Então vou fazer essa soldagem com o processo MIG, mas você pode, caso não tenha máquina de solda, fazer no parafuso sem problema algum, assim como é o projeto original. Então dei alguns pontos de solda em toda a circunferência
Aí agora eu removo o parafuso, já que ele está soldado, e preencho também o furo para onde foi originalmente feito para prender-se com o parafuso, e vou preencher de solda também. Então esse aqui foi o resultado bruto. Depois eu vou dar uma lixada, então já preencho aqui também o centro ali com solda. Vou dar um acabamento com um disco flap para tirar todos os resquícios de pingo de solda, deixar a chapinha ali bem limpinha para poder, enfim, fazer o processo de pintura. Então eu vou escovar, tirar toda essa parte, deixar essa peça pronta para receber uma tinta. Vou usar uma tinta de alta temperatura, não que essa peça vai receber alta temperatura, mas para ter uma resistência maior. Vou começar instalando esta peça aqui lá embaixo da moto, naqueles 2 parafusos. E obviamente, como essa peça aqui, ela tem quase 7 milímetros de espessura, 6,7, vou ter que compensar usando parafusos um pouco maiores. Então já trouxe os parafusos aqui para poder fazer a substituição. Então vou começar com essa peça e depois com essa daqui. Então vamos lá? E para quem gosta de fazer suas próprias coisas, o ideal é ter ferramenta, né? Então vou utilizar aqui meu banquinho da NTK e também a minha maleta de ferramentas, que já é conhecida aqui do canal, da Stanley. Essa aqui realmente tem tudo que eu preciso. Então 183 ferramentas, todas bem organizadas. Então, para quem curte ferramentas, isso aqui é fantástico. Então vamos lá, vamos começar a montagem. Deixando a câmera aqui já posicionada. Então, ó, tenho essa peça que vai entrar aqui, ó, e pegando esses 2 parafusos e ficar com esse pino descendo aqui para baixo, dessa posição. Primeiramente, vamos descobrir que parafusos são esses. Acredito que seja a cabeça número 10. Deixa eu pegar aqui minha chave 10 e fazer um teste primeiramente aqui. Ok, realmente é o 10. Chavinha catraca, parafuso. Usar um prolongador, porque tem uma peça ali que me atrapalha. Então, prolongador, chave 10. Aí. Parafuso solto, percebam que ele é bem curtinho, ó. Bem curtinho. Para isso eu trouxe, eu não sabia a medida desse parafuso, então eu tomei a liberdade de já pegar um monte de parafusos M6. Esse aqui é um cabeça 10 com rosca M6, tá? De 6 milímetros de rosca com cabeça M10. Você pode substituir por qualquer outro tipo. Você pode até mesmo pegar um parafuso de inox, cabeça M10, um roxo M6 um pouco maior, e aí fica evidente aqui a diferença de tamanho, ó. Beleza? Ó, diferença de tamanho. Mas você também pode optar por parafuso cabeça Allen. Fica muito bonito também. Ou essa cabeça Allen aqui, ó, que fica com um visual bem bacana. Eu dei preferência por parafusos de inox. Dessa forma, eles não vão enferrujar, correto? Então deixa eu pegar os 3 tipos de parafusos que eu peguei aqui, ó, estão aqui em minhas mãos. Os 3 tipos de parafusos, tamanhos diferentes, são mais compridos, tem o maior, tem o menor. E aí eu vou descobrir qual deles eu vou usar. Então, por exemplo, em relação ao tamanho original, eu trouxe 3 medidas, tá vendo aqui? E aí eu vou ver a que melhor se adequa colocando esta peça. Então vamos soltar agora o outro lado. E ter cuidado para que esse radiador não caia, né? Então tirando aqui com cuidado. Deixar ele na posição. Ó, já soltei. Então o radiador está só apoiado pelas mangueiras.
E para você que está curioso em saber a medida desse parafuso, o comprimento dele, então vamos lá. Eu tenho aproximadamente aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Eu tenho de parafuso, vamos considerar 10 milímetros, um parafuso de 1 centímetro, ó, deu 9,54. Vou considerar que é 1 centímetro de parafuso. Como a minha peça aqui, de espessura, tem 6, vou considerar 7, então imaginemos que eu preciso de um parafuso que tenha 10 mais 7, correto? Então vamos lá. Das opções que eu tenho. Peguei esse aqui um pouco maior. Esse aqui está dando 11. Não, está curto. Esse aqui está dando 15. Legal? E esse aqui, ó, vai me dar 20. Então o que eu preciso aqui, na verdade, é isso, ó. Eu tenho essa peça, vai passar, tenho essa peça, vai passar esse parafuso aqui com essa sobra. Essa parte que está sobrando, considerando que também eu preciso usar aqui uma arruela, ó, preciso usar aqui uma arruela, o que me sobra aqui é o que vai entrar lá. Então, considerando esse parafusinho aqui, ó, olha só, eu tenho uma sobra, né? Então vamos fazer um teste com esse e ver como é que fica. Se esse aqui ficar legal, eu deixo com ele. Caso não, eu pego o menor. Meu parafuso cabeça Allen, vou colocar minha chavinha Allen aqui, ó. Ok. Na minha chave que eu estava usando, cabeça 10, eu vou removê-la. Vou colocar o meu adaptador para ser sextavado aqui, que já faz parte desse jogo de ferramentas, ó. E aí eu ponho a minha ponteira Allen. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam enxergar que a posição não é das melhores. Então essa peça ela entra aqui, ó. Ó, minha mão está na frente, vou fazer por outra posição, beleza? Essa peça vai entrar aqui, ó. Ok? O parafusinho vai vir aqui, ó. Meio chatinha a posição, mas a ideia é essa aqui, ó. Aqui, e passa aqui. Opa. Essa parte já foi. Vamos para o outro lado. Beleza, parafuso encaixado aqui, ó. E eu já posso fazer o aperto. Lembrando que este aperto final eu farei com trava química, beleza? Aqui é só a primeira colocação da peça para saber se vai ficar tudo ok. Já para remoção aqui da coifa, estou usando a chave Allen, mais uma chavinha de fenda ou um alicate, apenas para folgar a abraçadeira aqui. Beleza? E poder baixar a coifa um pouquinho, vocês vão entender por quê. Eu preciso de espaço para que esta peça entre aqui. Então eu tenho que baixar pelo menos 1 centímetro essa coifa para eu ter espaço para colocar essa peça. Realmente eu tenho que folgar mais, aquilo está mais dura do que eu imaginei. Mas isso aqui é coisa simples. Então, chave Allen, alicate aqui, bico curvo.
Beleza. Baixei aqui o bastante para poder ter espaço para trabalhar. Feito isso, soltar agora esses dois parafusos Allen. Não é este. Vou pegar aqui um Allen maior, deixa eu ver se é 532. Isso aí. Esse chavado 532. Prendo aqui. Opa. Um já foi. Deixa eu pegar o parafusinho que caiu e pôr o outro lado. E aqui o outro lado, ó. Mudar minha catraca aqui, ó. Até então, nada de complicado na instalação. Por isso que o vídeo está aqui para facilitar para vocês. Não vou dar o aperto final ainda. Deixar ele folgado aqui. Deixei ele aqui leve. Só com um leve aperto, vou elevar aqui a coifa. Eu já sei que a posição vai ser mais ou menos essa, mas essa distância aqui que vai determinar vai ser o amortecedor de direção. Então, por enquanto, vai ficar aqui levemente apertado. Vou apertar novamente a coifa. Vou deixar ela aqui na mesma posição de antes, com a mesma chave Allen, segurando a porca do outro lado aqui, já aperto novamente e deixo essa parte da coifa já sem me preocupar com ela. Beleza, já apertada. Então, tenho duas peças instaladas. O suporte da bengala, do garfo, e o suporte que está aqui atrás. Esse aqui, ó, olha ali, esses dois suportes aqui já estão instalados. Vamos agora pegar ali, ó, o amortecedor de direção. Então vamos lá. Esta parte eu vou filmar na mão para vocês entenderem como vai ser isso aqui. Então, tenho aqui o amortecedor de direção. Esta haste, ela vai vir aqui, ó, com um parafuso e uma porca, ok. Ela fica anexada aqui, mas não totalmente apertada, porque eu tenho que ter mobilidade. Se vocês perceberem, aqui dentro, ó, eu tenho como se fosse uma esfera furada, muito semelhante a uma homocinética de um carro. E aí é justamente para ter mobilidade, porque esta peça aqui, ela vai se mover, né? Ela vai se mover nessa posição. Então, eu vou colocar um parafuso unindo essas duas peças, e aí ela tem mobilidade tanto aqui, e quanto a extensão da alavanca aqui da suspensão. Então, eu vou decidir se eu coloco, vou provavelmente colocar esse clique aqui para frente, ó. Então, esta peça aqui, ela vai vir aqui, e o amortecedor de direção vai ser afixado com a outra pecinha, com esta peça aqui, ó, que também possui a mesma esfera furada. Essa esferinha furada vai naquele pino que está para baixo. Esta peça, ela entra aqui. Obviamente eu vou ter que configurar essa distância correta e levando agora o celular para aqui, ó, aí fica mais fácil de nós entendermos, beleza? Então, vamos lá. Esta pecinha aqui vai nesse pino e essa outra aqui. Deixa eu puxar o celular para cá. Aqui, ó. Virar um pouco para cá. É isso. Vamos lá. Tenho dois pontos de fixação. Ponto 1, ponto 2. Então, vou folgar esse parafuso. Ele vai entrar aqui. Defino aqui a distância. Aperto esse e aperto esse. E está instalado o amortecedor de direção. E feito isso, aí depois é só
programar aqui, escolher, fazer o teste com os ajustes. Então, vou tirar aqui este parafuso. Opa, do outro lado, tiro ele aqui, ó. Lembrando que essa instalação é a provisória, tá bom? Para vocês entenderem. Então, ó, aqui eu vou colocar a arruela. Mas por enquanto vai sem. Então, esse parafuso vai vir aqui. Esta peça vai vir aqui. Como eu tenho muito espaço, e eu fiz isso de propósito, tá vendo que eu tenho uma folga aqui bem grande? A ideia é que eu venha colocar aqui uma borracha. Para essa distância aqui eu não posso correr risco disso bater aqui em cima. Então eu posso colocar um parafuso maior e jogar essa peça mais para baixo. Agora eu venho com o meu amortecedor, entro aqui no meio, ok, giro ele para frente, e agora com outro parafuso. Uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, que nesta parte aqui, ó, eu tenho rosca nessa peça. Eu tenho 2 furos aqui, tá vendo? Um furo aqui e um furo aqui, tem 2 furos. Esse furo já é com rosca, ou seja, o parafuso que eu puser aqui, ó, ele já vai rosquear direto nessa peça de alumínio. Então, deixa eu ver se eu tenho, que esses meus aqui são parafusos M6. E provavelmente, essa peça aqui é parafuso M8. Eu tenho um parafuso M8 aqui, mas não é ele que eu preciso, ele é muito grande, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é um M8, eu preciso de um M8 mais curto. Não tenho ele aqui, mas provisoriamente, para vocês entenderem como vai ser a instalação, a não ser que eu ache um M8 aqui curtinho, eu vou colocar ele aqui embaixo assim, ó. Ele passa certinho aqui nesse. E vou rosqueá-lo aqui, beleza? Só para vocês entenderem o conceito. Ok. Desta forma, o amortecedor de direção está quase instalado. Claro, ele não está apertado aqui, eu estou com a folga. E ele tem esse jogo aqui mesmo, beleza? Tem esse jogo. Aí eu vou apertá-lo. A minha ideia é jogar essa parte aqui para frente, aqui, ó, para frente, para que eu faça o ajuste de clique pela parte frontal. Aperto este parafuso aqui, ó. Coloco o parafuso correto aqui, mais curto, que eu não tenho ele aqui agora. E aperto este parafuso aqui também. Então, consegue ver como é que está o jogo ali da esfera, tanto lá quanto aqui, justamente para deixar com que esta peça ela se mova bem. Então, depois que essa peça estiver presa e essa aqui estiver presa, o movimento que a minha frente fizer, ele vai ser contido por essa haste hidráulica aqui, ó. E o visual mais ou menos vai ser esse, bem discreto. Ó. Vai ter que ser, não atrapalha, não atrapalha mexer a moto, claro, ele tá mexendo aqui porque ele tá solto, né? Mas vou providenciar um parafuso M8 para colocar essa peça aqui para vocês verem como vai ficar. Já na frente da moto não posso, esqueci de apertar isso aqui. Lembrando que não é definitivo, porque eu posso jogar ele para um lado para o outro, é só para fazer o teste inicial. Então, estou com todos os pontos devidamente apertados, então vou mostrar aqui para vocês. Ponto 1, afixado no chassi. Ponto 2, afixado aqui na bengala. E o ponto 3, o amortecedor afixado no ponto do chassi. Lembrando que eu posso jogar ele para a direita e para a esquerda. Então, agora eu tenho que apertar esta pecinha aqui. Então é importante que eu tenha mobilidade dos dois lados. Então, ó, giro para um lado, giro para o outro. Percebo que está sobrando aqui espaço, né? Então, agora eu vou do outro lado e vejo se não está faltando espaço. Olha como minha haste está toda estendida. Eu tenho que fazer o movimento total para o outro lado, sem ele bater ali, ó. Ó, não deu. Então, o que é que eu preciso fazer agora?
jogar essa parte vermelha aqui mais para lá. Então vou folgar esse parafuso e essa peça vai entrar mais aqui dentro. Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então, para vocês entenderem, eu folguei aqui, a peça está solta. Mas lembra que quando eu joguei ele totalmente para cá, ficou me sobrando espaço? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó, está totalmente virado, esterçado para a esquerda. Então, ó. Aí, ó. Praticamente ele veio no limite. O ruim é que eu não vou conseguir deixar o ajustador de clique para frente como eu gostaria, nem para trás. Mas não tem problema, ele fica aqui um pouquinho para baixo. Aqui para baixo. E agora eu vou apertar esse parafuso aqui. Mais um ajuste feito, então vamos lá. Totalmente para esse lado. E agora vamos ver o outro lado. Se eu consigo fazer todo o esterçamento até topar. É isso aí. E tenho, ó, tô topando e tenho movimentação livre total aqui no amortecedor de direção. Lembrando que na mão fazendo isso aqui parece duro, mas em todo o conjunto aqui eu não estou sentindo nada, parece que ele nem está aqui. Vou fazer isso montado na moto, para ter uma real noção da diferença de peso. Então, ó, vou ele lá, ok, ok. Tomar cuidado para ele não prensar ali nenhum cabo. Esse ajuste aqui eu faço com calma depois. Mas ele fica bem discreto aqui na moto. Para eu fazer esse movimento aqui. Então é isso que eu tenho que evitar. Deixando ele mais duro ou menos duro. Com o ajuste de clique. Então, como eu já acertei aqui a posição, meu trabalho agora, o próximo passo é pegar os parafusos definitivos com as devidas arruelas, trava química ou trava rosca e prender tudo de uma vez e partir para o teste prático, ajustando os cliques, deixando o clique para andar no meu percurso para o trabalho e fazer um teste agora em alta velocidade para ver se termina isso aqui, ó. Já para esse parafuso aqui, que é provisório, é um parafuso M8, mas eu preciso saber a distância. Então, vamos lá, vou pegar aqui o paquímetro e para ter um parâmetro de tamanho, vou usar como base aqui a parte de cima, aqui, ó. Então, aqui até onde o parafuso chega, acredito que é um parafuso M8 por 25 ou M8 por 30, um M8 por 30, para me dar uma folga para que eu possa colocar também um calço de borracha aqui nessa peça. Ó, vou pegar aqui um parafuso M8 por 30, já no parafuso aqui de trás, deixa eu ver o tamanho que eu acho que fica bacana. Esse aqui, aqui eu vou colocar sem arruela, não faz sentido usar essa arruela aqui não, ó. Dá aqui o zoom. Aqui. Essa arruela aqui não fez muito sentido. Já que o parafuso M8 ele passa certinho no eixo, não tem como essa peça sair. Eu vou tirar essa arruela e eu vou tentar colocar um parafuso desse aqui M8 um pouco maior, colocar uma borracha acima, uma borracha abaixo para evitar isso aqui, ó. Eu quero esse tipo de ruído. Então, as únicas partes que vão ter esses calços de borracha vai ser aqui e aqui. Mas para efeito de teste, aqui já a instalação já está feita. Vou remover todos os parafusos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos e vou recolocá-los quando eu tiver o meu calço de borracha todos com trava química.
E aí eu posso considerar a instalação definitiva e partir para o teste prático. E para quem tem curiosidade de saber de quantos cliques, quantos ajustes tem nesse meu amortecedor, vamos lá, deixei no mínimo, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cliques. 24 níveis de ajuste de resistência, de endurecimento, para que essa haste hidráulica fique mais dura. E aí, beleza? Uma semana depois, vamos para a montagem final aqui do nosso amortecedor de direção. E durante essa semana eu fiz mais alguns ajustes, né? Um deles é aqui, ó, na borda desta peça. Eu peguei uma esmerilhadeira com um disco flap e criei uma pequena rampa aqui, que eu percebi que lá estava muito próximo da solda. Então eu não queria nenhuma chance disso aqui bater, ficar sob pressão ou fazendo algum barulhinho. Então dei uma lixada aqui, depois pintei. Tá aqui a peça para montagem. Outra coisa que eu fiz foram esses calços de borracha aqui, ó. Bacana, já redondinho, legal, né? Ó, já redondinho, com furo no meio. Peguei manta de borracha, aproximadamente aqui uns 4 milímetros. Comprei um retalho e cortei redondinho. Na verdade eu usei aqui um punção de bater. Mas você pode fazer isso aqui com tesoura também. Então por que eu fiz isso? Peguei um parafuso maior aqui, ó, e coloquei uma borracha em cima e uma borracha embaixo. Então isso aqui vai evitar que haja balanço e batida de metal com metal. E para montagem definitiva, né, vamos usar aqui, ó, trava química ou trava rosca da Tecbond número 116. E por que eu escolhi essa numeração? Deixando claro que existem vários modelos de trava química, como essa aqui, ó, das cores verde, azul e vermelho. Então essa aqui é uma trava que permite desmontagem. Então ela evita que os parafusos se afrouxem com vibração, mas permite desmontagem. Isso aí é necessário porque eventualmente eu preciso fazer uma manutenção na moto, né? Seja na suspensão ou aqui na parte do motor, enfim. E se você usar uma vermelha, uma 128, por exemplo, ela é de montagem permanente, então isso aí pode te dar um grande problema na hora de soltar, ainda mais porque estamos falando de peças de alumínio. Então na trava química permanente, muitas vezes só solta quando aquecida, então pode ser que você nem consiga soltar. Então vou usar a 116, beleza? E aí vamos começar a montagem definitiva. Então, para utilizar a trava química, ó, a gente vem aqui. Opa, foi muito. E só precisa colocar nas primeiras roscas aqui, ó. O resto ela se espalha no momento que você faz o aperto. O interessante dessa trava é que ela só vai endurecer, ela só reage no encontro do metal sem ausência de oxigênio. Então, isso aqui que é interessante. Então, ela só vai reagir no momento que estiver em contato com o metal e na ausência de oxigênio. Então, ó, primeiro lado já foi, ou para o outro lado agora. Então, mostrando aqui por baixo, ó, a instalação do suporte principal ficou desta maneira. Ok? Eu troquei ali os parafusos, coloquei um cabeça Allen mais robusta, do mesmo comprimento da versão anterior, não da original, né? Um pouco mais comprido por conta da distância desta peça aqui, ó. Mas em relação ao, lembra que eu comentei que eu fiz uma leve desbastada ali, ó, tava nesse vão. Essa quina que eu criei foi justamente para não correr risco de bater ali naquela solda. Então tem um vão ali de uns 3 milímetros e a peça aqui não move nada.
Vamos continuar a montagem. E como todas as peças aparafusadas precisam ser travadas, agora eu vou colocar a trava química nesses dois parafusos desse montante da bengala. Para que eu não perca a posição que eu já deixei demarcada na semana passada, eu vou tirar apenas um dos lados aqui, ó. Um dos lados. Colocar a trava química e recolocar o parafuso e repetir essa operação do outro lado. Então, eu não vou perder nada da posição aqui original, ó. Nada, nada, nada. Coloco a trava química aqui primeiro. Aí, ó. Beleza. Recoloco o parafuso, já aplico o torque. E repito a operação do outro lado. Isso aqui é muito importante para que você não tenha surpresas negativas. Aplico o torque aqui, ó. E agora eu vou para o outro lado. Agora vamos colocar a trava química aqui. E aqui vocês conseguem ver no detalhe o que fiz em relação ao parafuso e os calços de borracha, né? Então coloquei um parafuso um pouco maior do que eu tinha planejado no início do vídeo. E coloquei um pouco, uns 5 milímetros maior, para poder ter espaço de colocar esses calços aqui. Como o meu tarugo lá, ele tem uma rosca de aproximadamente 12 milímetros, é 1 centímetro e 2 milímetros. Então isso aqui é mais que o suficiente para eu fazer o aparafusamento. Então vou colocar agora trava química aqui também. É importante aí colocar. Aqui, ó. Não precisa exagerar, até porque ela vai preencher toda esta rosca aqui. Beleza? E vamos lá. Vamos preparar para colocar a pecinha na posição. Então, ela vai entrar nesta posição aqui, ó. Ok. Deixa eu tirar aqui o prolongador da minha chave catraca, porque aquela posição ali não é das melhores. E vamos lá, ó. Tentar fazer uma posição aqui que não atrapalhe a câmera, né? Aí. Opa, é ao contrário, é assim. Aí. Essa é a ideia. Não tem problema ficar uma folga entre a borracha, até porque essa peça aqui, isso aqui não é feito para apertar o amortecedor, apenas para eu travar o parafuso. E aí eu posso dar o torque final aqui, até porque a trava química vai fazer o seu papel. E aí eu tenho um amortecedor de direção aqui já na espera, só para pôr essa conexão aqui, ó. Só esperando essa conexão. Deixa eu virar um pouco a câmera para cá. Então, resta agora o parafuso aqui, que também eu colocarei com os calços de borracha. Então, ó, calço de borracha aqui, calço de borracha aqui. E vamos colocar agora o parafuso M8 aqui, que já tem rosca em cima. Então, você pode pôr o parafuso de baixo para cima, pode optar em colocar aqui diretamente, ou pode optar em colocar um calço de borracha só no meio ou embaixo em cima, fica a seu critério. Eu vou decidir agora que tipo de calço de borracha eu vou usar e se vou colocar uma contraporca em cima também. Então, para isso, eu imaginei este parafuso aqui, ó, com esse capuz em cima. Então, mesmo tendo trava química, eu imaginei ficar assim, ia ficar um acabamento bacana. Então vamos lá, vamos ver se com esse parafuso aqui, ó que legal, ele já pega direto na rosca aqui, que é a rosca M8. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, ó. Do jeito que está aqui, se eu travar esse parafuso, o amortecedor de direção já está funcional. Ele já está
funcionando perfeitamente. Então, mas o que eu quero fazer, além de colocar trava química aqui, eu quero também, olha que legal, colocar esse capes de travamento em cima. E aí, o acabamento vai ficar bem legal. Aí, ó, a folguinha. Só que eu não quero nada batendo aqui. Por isso eu quero colocar um caça borracha, mas eu acho que esse parafuso aqui vai ser a melhor escolha de comprimento. Então, vou tirá-lo, colocar o caça borracha e fazer o aperto definitivo. Então, ó, vamos lá, puxar ele aqui para fora, passar aqui, colocar a borrachinha aqui no meio. E eu fiz o furo no meio aqui bem justinho mesmo, para justamente não haver folga. Então, isso aqui não é rosca, tá, gente? É só para facilitar aqui a passagem do parafuso na borracha, que ela tá bem apertada. Isso aí, ó, vai entrar aqui agora. E aí vem a hora da trava química. Posso girar aqui, ó. Giro aqui. Vamos para a trava química. Isso. É hora da fixação. Boa. Ok. Ficou bem afixado. Vou dar o zoom para vocês verem, ó. Borrachinha aqui no meio aí, ó. E aí eu faço o contraperto aqui, ó. Uma segurança extra aqui para... Beleza. Aqui em cima não vou colocar a trava química, ok? E aí, tudo devidamente instalado. Agora eu vou verificar o espaçamento dos cabos para ver se não vai pegar algum cabo e obstruí-lo. Mas pelo que eu vi aqui, foi importantíssimo eu ter dado essa distância, porque eu afastei bem aqui, ó, ele, de forma que os cabos ficam livres. Deixa eu mostrar por outro ângulo. E aí está a instalação final, tudo devidamente apertado, com trava química. O suporte ficou muito legal, não ficou nada assim de forma precária, né? Muito bem soldado, peças robustas. Inclusive isso aqui foi até um exagero, mas acredito que é melhor dessa forma, né? Segurança nunca é demais, na verdade, né? Então, ó, que bacana. O movimento aqui como ficou. Aqui está no mínimo possível. Não pega nos cabos, já fiz todos os testes, os cabos estão livres, não vai ser nada, nenhum cabo esmagado. Infelizmente, não consegui colocar isso para frente por conta do parafuso, mas o clique está bem legal, tá aqui, ó. Tá no mínimo e aqui eu vou aumentando. Então, deixar a trava química passar o tempo de cura e ir para a pista fazer o teste final. Vamos lá, tudo instalado, né? Vamos fazer agora um teste de ajuste só para sentir aqui. Diferença nenhuma no ajuste mínimo, nenhuma. Vou aqui aumentar os cliques. 1, 2, 3, 4, 5 cliques. Ok. Pouca cura sentida aqui, vou para 10. 6, 7, 8, 9, 10. Um pouquinho mais pesado, mas nada que afete a dirigibilidade. 11, 12, 13, 14, 15, lembrando que vai até 24. Já sinto um pouco mais o peso.
mas também nada que afete aqui a mobilidade no trânsito. 16, 17, 18, 19, 20. Já bem rígido. Acredito que na estrada possa ser esse ajuste aqui, mas vamos testar na prática. Vou fazer um teste em vários cliques, né? Até eu mostrar que a estimada foi completamente eliminada. E vamos colocar no máximo aqui, ó. 24. Mais pesado, mas nada que afete a possibilidade de manobrar a moto. Vamos dar uma volta aqui no condomínio para ver como é que fica primeiro, então, né? Então vamos lá. Lembrando que está no peso máximo. Então vamos lá. Ok. Nada que afete a dirigir, afeta assim. No pesado realmente fica um pouco mais difícil de manobrar, mas acho que é questão de adaptação. Ó. Ela fica um pouquinho mais... Aqui realmente muda bem. No máximo fica muito pesado. No máximo eu acho que fica até perigoso. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5 a menos, vamos ver agora. 5, aí beleza, 5 a menos ficou legal. Acredito que no estágio 20, fica bacana de fazer o teste de estimada. Vou deixar no 15. E vamos para a estrada. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Estou agora na regulagem mínima. Mínima das mínimas. Então, eu vou colocar aqui no 5. 1, 2, 3. Vou colocar no nível 5. 5 cliques. Vou fazer a primeira puxada. E vou fazer a primeira puxada. E vamos ver a diferença na estabilidade da moto. A atingir ali 150 km por hora. Então vamos lá. 120. 140. 150. 160. E aí já começou a estimar. Estimou, então, como vocês viram, vou parar e aumentar para 10 cliques. Então, como vocês viram, de 155 para 160 ela começou a estimar, correto? Então vamos aumentar mais 5 níveis aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver agora a diferença. Então chegamos a 160. Se chegamos a 160 km por hora. E vamos mais uma vez. Cento e 20. 140. 150. Já está bem melhor do que estava antes. 160. Ela quer estimar, mas já melhorou. O movimento é bem suave aqui, ó. Mais uma puxada agora. Regulagem em 15 cliques. Um pouquinho de trânsito aqui, mas vamos lá. 120. Em relação à dirigibilidade na estrada, nenhuma diferença. Nem parece que estou com amortecedor de direção.
O carro deu passagem e agora vamos acelerar. 140. A moto bem na mão. 150. Bem estável. Cento e 30, 140. 150. Chegando aqui na velocidade crítica. 160. Moto bem estável. Diferença absurda de antes. 165 consiga chegar. Ela deu uma leve indício que queria dar uma chamada, mas ainda assim bem controlável. Agora 160, moto estável. Agora uma descidona, 160. Ó, 160 com o seu querer, mas ainda assim bem de leve. E agora vamos jogar para o nível 20. Vou fazer isso aqui, ó. Mais 5 cliques para frente. Já está no nível 20 agora. Cento e 40. Cento e 60. 165, na verdade 170 já. Estimou um pouquinho 170, mas melhorou muito. Moto na mão. Bem melhor do que antes. Onde muitas vezes em 140 a frente já ficava instável, dando um pouco de segurança no pilotar. Boa de fazer curva, até então diferença nenhuma no pilotar. Eu estou no nível 20. Tenho mais 4 cliques acima, mas dirigibilidade está ok. Melhorou bastante mesmo, dando bem mais confiança. Vou fazer aqui a primeira curva em baixa velocidade com amortecedor de direção, de boa, tranquilo. Quase imperceptível aqui à frente, mesmo ela estando um pouquinho mais pesada, mas nada que sinceramente afete a dirigibilidade. 20 cliques e vamos ver agora como vai ser. Tem uma descida bem íngreme, bem forte aqui agora, então dá para chegar na velocidade ali de 170, talvez 175, e vamos ver agora a diferença com 20 cliques. Eu já vejo que a frente já está bem melhor mesmo. Muito vento. Lembrando que a GT não é uma moto carenada, então a aerodinâmica não é das melhores. 160, sexta marcha. Passando aqui pelas imperfeições da rodovia. Ainda em 160. Estou numa subida agora, né?
e a moto finalmente é estável. Sinceramente, a 140, 145, ali chegando a 150, eu já não tinha confiança de andar com essa moto. Agora 150, pô, que legal, cara. Diferença absurda com a frente estável. Muito mais confiança para pilotar. Pega mais uma subidona, agora 120. $140. $150. Sexta marcha. $160. Olha a diferença. Que legal, né? Ó, 160 e a moto travada, paradinha. Finalmente, cara. Agora sim. E esse é o teste, pessoal, ó. A frente da moto fica um pouco mais pesada assim, mas nada que com o devido tempo de adaptação você não consiga manobrá-la, tá? Até porque para fazer curvas mais abertas, a gente não gira o guidão, né? Simplesmente inclina a moto. Mas o resultado foi muito bom. Muito melhor do que estava antes. Dava muito medo, né? Mas ainda mais as acelerações assim bruscas, a frente ficava muito leve. E aí você, a 160 praticamente eu soltei as mãos da moto e a frente ficou bem estável. Eu cheguei a 170 km por hora. Foi quando eu comecei a sentir, mas é a turbulência, né, da velocidade. Afinal de contas a moto não é carenada. Então 170 numa moto como essa aqui. Mas ainda assim a 150, 155 eu já sofria bastante. Então gostei bastante do resultado. Me sinto mais seguro. Aí dar umas puxadinhas agora com a GT 650. Até na cidade eu já cheguei da puxada aqui de 100, 120 e a frente fica leve, eu sentia ela querer escapar, mas a diferença aqui é absurda. Em relação a curvas, nada, ó, tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Frente pesada, mas só questão de adaptação, né? Obviamente eu só vou usar esse ajuste na estrada, né? Para andar na cidade, vou deixar ele ali
no ajuste número 5, talvez, ou até mesmo no mínimo. Só não podemos esquecer de retornar esse ajuste, né? Para quando for andar no corredor, andar com a moto de boa, sem estar com essa frente aqui mais pesada. A curvinha que eu sempre faço aqui, ó. Se eu tiver dificuldade, eu vou saber agora. Foi boa também. E é isso aí. Vou retornar aqui o clique pro no valor mais baixo. E aí tá ótimo. E é isso aí, pessoal. O que acharam? Deixa o like, comentem. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu sei que foi para mostrar os mínimos detalhes do que dessa adaptação aqui que eu fiz na GT 650. Valeu!